Pare e ouça. Esses pensamentos podem ser Deus tentando te guiar. Você já teve um pensamento tão forte, tão insistente, que parecia vir de outro lugar? Algo que te dizia, vai por cá e ... volta atrás, ou simplesmente, pare. E se eu te dissesse que esses pensamentos podem ser Deus tentando te alcançar? Muitas vezes esperamos que Deus fale com a gente como num filme. Uma voz audível, um trovão no céu, uma luz brilhante. Mas na vida real, Ele fala de forma muito mais sutil. Hoje, você vai entender como identificar quando Deus está usando os seus próprios pensamentos para se comunicar com você. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala sobre fé, espiritualidade e como ouvir a voz de Deus no dia a dia. Agora, pare por um instante e ouça. Pode ser que hoje Deus fale com você através desse vídeo. Deus fala com você através da sua consciência. A primeira forma que Deus costuma usar é a nossa consciência. Sabe aquela voz interior que aparece do nada e diz: isso não está certo, ou você sabe que isso vai machucar alguém? Essa voz, muitas vezes, não é apenas moral, é espiritual. Na Bíblia, em Romanos 2:15, está escrito que Deus colocou sua lei nos nossos corações, ou seja, Deus escreve dentro de nós o certo e o errado. Não é à toa que, mesmo sem ninguém por perto, você sente quando algo fere seus princípios. Isso não é só psicológico, é divino. Você já sentiu algo assim? Comenta aqui embaixo. Já ouvi essa voz interior? Se isso já aconteceu com você, você já percebeu como, em certos momentos, há algo dentro de você que simplesmente diz: não faça isso. Ou então, você sabe que isso está errado. Talvez ninguém esteja olhando, ninguém saiba, nenhum amigo, familiar, pastor ou conselheiro está por perto. Mas, mesmo assim, há algo, ou melhor, alguém, sussurra no seu interior. E esse alguém é o Espírito de Deus. A consciência é uma das ferramentas mais silenciosas, porém mais poderosas, que Deus usa para nos alertar, nos corrigir e nos guiar. Ela funciona como um semáforo espiritual. Quando algo está fora da vontade de Deus, ela acende uma luz vermelha dentro de nós. Às vezes ignoramos, outras vezes até tentamos justificar. Mas ela continua ali, persistente, firme, dizendo: você sabe que isso não é o melhor que Deus tem para você. A Bíblia, em Romanos 2:15, nos lembra que Deus escreveu sua lei em nossos corações. Isso significa que, mesmo antes de aprendermos um versículo, mesmo antes de conhecermos uma doutrina, há algo dentro de nós que reconhece o que é justo, bom e verdadeiro. E essa voz interior não é simplesmente o produto da cultura, da educação ou da moralidade. Essa voz tem uma origem eterna. Ela vem do próprio Deus que habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Mas preste atenção em algo muito importante: a consciência pode ser silenciada. Quanto mais ignoramos esse alerta espiritual, mais difícil se torna ouvi-lo. É como se estivéssemos abaixando o volume do céu dentro de nós. Por isso, quando você perceber esse incômodo, essa sensação de pare, ou aquele alerta sutil, não ignore. Deus está falando. E às vezes, o primeiro passo para mudar uma situação é ouvir o que Ele está tentando te dizer em silêncio. Pense comigo. Quantas decisões erradas teriam sido evitadas se você tivesse dado ouvidos a essa voz interior? Quantas vezes, lá no fundo, você já sabia o que Deus queria que você fizesse, mas ignorou? Hoje, talvez você esteja em um momento assim, com algo no seu coração que está te alertando, te chamando, te pedindo uma atitude. Talvez seja Deus tentando te alcançar, não com gritos, mas com uma simples impressão na alma. Então, antes de tomar sua próxima decisão, pare e ouça. A voz de Deus pode estar dentro de você, dizendo: esse é o caminho. Anda por ele. Quando os pensamentos vêm com paz, mesmo sem lógica, tem horas que tudo está um caos. Problemas no trabalho, saúde, relacionamentos. Mas, de repente, um pensamento invade. Vai dar certo. E junto com ele, uma paz inexplicável. Filipenses 4:7 fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, mesmo quando tudo ao seu redor diz que não, Deus sussurra que sim. Essa paz é um sinal. Não é emocional, não é racional, é espiritual.
Quando pensamentos de paz surgem no meio da tempestade, pode ser Deus tentando te guiar. Você já viveu uma situação em que tudo parecia estar desmoronando ao seu redor? Problemas financeiros, doenças, brigas familiares, incertezas no trabalho, medo do futuro. E no meio desse caos, um pensamento suave invadiu sua mente com força. Vai dar certo. Você não está sozinho. Confie. Estou cuidando. E, por mais que nada ao seu redor justificasse esse sentimento, você sentiu paz. Uma paz que não fazia sentido nenhum, mas que te envolvia, como se alguém estivesse te abraçando por dentro. Esse tipo de paz não é emocional, não é fruto de negação ou fuga. É algo sobrenatural. É a paz de Deus. Em Filipenses 4:7, a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, não é uma paz lógica, nem racional. É uma paz que invade a alma, quando Deus fala diretamente ao nosso espírito. Muitas vezes, a voz de Deus se manifesta assim, não como uma instrução clara ou uma resposta direta, mas como uma calma profunda em meio à tormenta. É como se Ele dissesse: Filho, mesmo que tudo esteja balançando, eu continuo no controle. Mesmo que você não veja a saída, eu já tracei o caminho. Mesmo que você não entenda, confie. Deus sabe que somos movidos pelas emoções. Ele conhece nossas angústias, nossos medos, nossos surtos de ansiedade. E justamente por isso, Ele envia essa paz como um sinal. Ela não vem porque tudo está certo. Ela vem para te lembrar que, mesmo no caos, Ele está presente. E aqui está o segredo. Quando pensamentos de paz surgem no meio da confusão, não os ignore. Esses pensamentos são como âncoras espirituais que nos impedem de naufragar. São sinais de que Deus está cuidando, mesmo quando você não percebe. Por isso, se hoje você está em meio a uma batalha, e ainda assim sente uma paz interior que não faz sentido, abrace isso. Talvez Deus esteja dizendo: confia em mim. A tempestade vai passar, mas eu nunca vou te deixar. Direções inesperadas, que surgem em momentos de oração, aconteceu, de você estar orando, e de repente vir um pensamento que não estava nos seus planos, uma ideia nova, um caminho diferente, ou até um alerta que muda tudo. Deus, muitas vezes, responde na oração com um pensamento direcionado. Não é invenção da sua mente. É o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Isaías 3:21 diz: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Se durante ou depois da oração surge uma clareza repentina, não ignore. Pode ser Deus te guiando de forma direta. Quantas vezes você orou buscando uma resposta, e ela veio de uma forma que você não esperava? Talvez você estivesse pedindo algo específico, uma porta aberta, uma solução, um sim. Mas durante ou logo após a oração, surgiu um pensamento diferente. Uma direção inesperada. Um caminho que você não tinha considerado. Esse tipo de pensamento, que parece interromper nossos planos, é uma das maneiras mais claras que Deus usa para redirecionar a nossa rota. Ele não nos força. Ele apenas nos mostra: este é o caminho. Isaías 3:21 é muito claro. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse versículo nos mostra que Deus fala quando nos desviamos. Ou seja, quando estamos prestes a sair do propósito, Ele envia um pensamento que nos convida a voltar. Não é uma repreensão dura, mas uma orientação firme e amorosa. E o mais bonito é que essas direções não vêm de fora. Elas surgem dentro da oração. Enquanto você se entrega, enquanto abre o coração, enquanto chora, enquanto adora, Deus responde em silêncio, com uma ideia, um nome que vem à mente, uma lembrança, uma decisão que você nem cogitava antes. Muitas pessoas dizem: mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. E talvez isso aconteça, porque estamos esperando uma voz audível. Mas a verdade é que, a maioria das vezes, Deus fala no sussurro da alma. Então, se durante a oração, você sentir um pensamento persistente, uma direção clara, algo que você sabe que não veio de você mesmo, pare e leve isso a sério. Talvez Deus esteja te livrando de algo, ou te levando a algo maior do que você imagina. Ó, com o coração aberto. E esteja pronto para ouvir e obedecer.
porque a oração não é só um momento de falar. É, principalmente, um momento de ouvir a voz de quem te criou. Quando o pensamento persiste e te incomoda às vezes, um pensamento não vai embora. Ele insiste, dia após dia. Volte a falar com aquela pessoa, peça perdão, saia desse lugar. Dê esse passo de fé. Você tenta esquecer, se distrair, mas o incômodo continua e esse é um dos sinais mais fortes de que Deus está tentando chamar a sua atenção. Jonas tentou fugir da vontade de Deus, mas a voz o seguiu até o fundo do mar. Se algo está pesando no seu coração, pare e ouça. Não fuja. Deus corrige quem Ele ama, e às vezes, Ele faz isso através de um pensamento incômodo, que não vai embora até você obedecer. Sabe aquele pensamento que não sai da sua cabeça? Você tenta dormir. Ele volta. Você se distrai. Ele insiste. Você ora sobre outra coisa. Ele reaparece. É como uma semente plantada, dentro da mente e do coração. E, aos poucos, vai crescendo. Não é um pensamento qualquer. É um chamado. Talvez Deus esteja incomodando você com um propósito. Talvez Ele esteja pedindo para você revisitar uma escolha, reconciliar com alguém, ou até dar um passo de fé que você tem adiado há meses ou anos. Na Bíblia, temos um exemplo claro disso com Jonas. Deus deu uma ordem clara a ele: vá até Nínive. Mas Jonas decidiu fugir, ignorar, fazer do seu jeito. O que aconteceu? O pensamento de Deus perseguiu Jonas até o fundo do mar, até ele entender que não adiantava fugir. Quando Deus tem um propósito, Ele não desiste de você. E Ele insiste com amor. Esse tipo de pensamento incômodo não é ruim. Na verdade, é uma das maiores provas de que Deus se importa com você. Ele te ama tanto que não te deixa em paz até você ouvir, até você tomar aquela atitude que está adiando, até você sair de onde Ele não quer mais que você esteja, até você voltar para onde nunca deveria ter saído. Mas atenção, o incômodo de Deus é diferente da ansiedade. A ansiedade te consome, te acelera, te esgota. O incômodo de Deus te convida à reflexão. Ele pesa no coração, mas conduz à libertação. E às vezes, esse peso que você sente não é culpa, é um apelo divino. Um chamado para voltar ao centro da vontade dele. Para consertar o que precisa ser consertado. Para deixar o que precisa ser deixado. Talvez hoje, você esteja tentando ignorar esse pensamento, justificando, escondendo, evitando, mas a verdade é que ele não vai embora. Porque não veio de você, veio do alto. E quanto mais você resiste, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus com clareza. Mas, se você parar, se você se permitir ser guiado, se você disser: Senhor, o que queres de mim? Então o incômodo se transforma em direção. Talvez o desconforto que você sente hoje seja o amor de Deus batendo na porta da sua alma. E cabe a você abrir ou continuar adiando, o que já foi claro desde o início, pensamentos que te transformam e não te condenam. Deus nunca vai falar com você para te destruir. Ele não te acusa, ele transforma. A voz de Deus traz confronto com amor, e não condenação com medo. Se um pensamento te leva a refletir, mudar, crescer, é um bom sinal de que vem de Deus. Romanos 8:1 afirma: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está ouvindo pensamentos que te levam ao arrependimento, à reconciliação, à cura emocional, ouça. Porque essa é a voz de um pai que está te chamando para mais perto. Existe uma diferença gigantesca entre condenação e transformação, e essa diferença é crucial para reconhecer se um pensamento vem de Deus ou não. O inimigo te acusa, Deus te convence. O inimigo te joga na culpa, Deus te chama para o arrependimento. O inimigo te paralisa, Deus te levanta. Talvez você esteja ouvindo vozes dentro de si dizendo: você não é bom o bastante. Você nunca vai mudar. Deus não pode mais te usar. Pare e pense. Esses pensamentos te aproximam ou te afastam de Deus. Deus nunca vai falar com você para te destruir. A voz dele pode te confrontar, sim, mas sempre com um propósito redentor. Veja o exemplo da mulher adúltera em João 8. Os fariseus a queriam apedrejar. Jesus, ao contrário, a libertou. Mas antes, ele disse: vai e não peques mais. Não houve condenação.
Houve transformação. A fala de Jesus teve duas verdades. Você está livre, mas você precisa mudar de vida. A voz de Deus ainda assim, ela não ignora o pecado, mas também não destrói o pecador. Ela restaura. Então, se um pensamento surge dentro de você e te leva a refletir, a rever comportamentos, a pedir perdão, a se reconectar com Deus, esse pensamento provavelmente vem dele, porque o Espírito Santo trabalha em amor. E ele nunca vai te humilhar para te ensinar. Ele vai te moldar como um oleiro molda o vaso, com firmeza, mas com carinho. Se você sente dentro de si o desejo de melhorar, de mudar, de crescer, não ignore isso. Isso é um sinal de que Deus ainda está trabalhando no seu interior. E o mais lindo é que ele trabalha mesmo quando a gente se sente longe demais, mesmo quando pensamos: eu falhei demais para ser perdoado, ou já não tem mais jeito para mim. Aí Deus entra em cena e diz: se você me deixar trabalhar, eu faço tudo novo. Então ouça bem. Se o pensamento que você está tendo hoje está te desafiando a ser melhor, a perdoar, a se libertar de um vício, a buscar mais a presença de Deus, não é autoajuda. Não é apenas consciência, é Deus transformando você de dentro para fora. Como aprender a reconhecer a voz de Deus nos seus pensamentos? Agora você pode estar se perguntando: mas como eu sei se é Deus ou só minha mente? Aqui vão 3 perguntas para se fazer sempre. Esse pensamento me aproxima ou me afasta de Deus? Ele está alinhado com a palavra de Deus? Ele produz paz, arrependimento e transformação? Se a resposta for sim, então ouça. Porque Deus está falando. E Ele quer que você aprenda a reconhecer a voz dele. Mas tudo começa com uma atitude simples. Silêncio. PARAR ouvir. Você pode estar se perguntando: mas como eu sei que é Deus falando, e não a minha mente, meus medos, meus desejos? Essa é, talvez, a dúvida mais comum entre os que estão buscando se conectar com Deus. E a resposta é simples, mas profunda. Você aprende a reconhecer a voz de Deus com convivência. Assim como um filho reconhece a voz da mãe no meio da multidão, assim como um pastor conhece o balido das suas ovelhas, assim também acontece com a voz de Deus. Mas para ouvir com clareza, é preciso aprender a silenciar o barulho ao redor. Nossa mente está cheia de vozes, vozes da sociedade, vozes das redes sociais, vozes do passado, vozes do medo. Mas entre todas essas vozes, há uma que é suave, firme e cheia de amor: a voz de Deus. E para reconhecê-la, você pode começar fazendo 3 perguntas a si mesmo. Esse pensamento me aproxima de Deus ou me afasta? Deus nunca vai te orientar a fazer algo que vá te distanciar dele. Se o pensamento te leva à oração, à humildade, à busca pela verdade, é um bom sinal e esse pensamento está alinhado com a palavra. Deus nunca vai se contradizer. Ele não vai dizer algo hoje que vá contra o que já revelou na Bíblia. Por isso, quanto mais você conhece a palavra, mais claro fica ouvir a voz dele. Desse pensamento traz paz no espírito. Pode ser desafiador, pode mexer com sua zona de conforto. Mas lá no fundo, se for de Deus, ele trará uma paz que sustenta, uma convicção serena, algo que te faz dizer: é difícil, mas eu sei que é o certo. Além disso, aprenda a discernir pelo tempo. Nem todo pensamento precisa de resposta imediata. Às vezes, é necessário esperar, orar mais, buscar confirmação. E Deus confirma de várias maneiras. Através da palavra, de pessoas de fé, de situações que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Quanto mais você pratica a escuta, mais sensível você se torna, e mais clara se torna a direção. Então, não espere ouvir um trovão, não espere ouvir uma voz do céu. Deus pode falar, sim, de formas extraordinárias, mas na maioria das vezes, Ele fala de forma simples, dentro de você. Se você quer aprender a ouvir Deus, pare de falar tanto e comece a ouvir mais. Dê espaço, dê silêncio, dê atenção. E Ele vai te ensinar, passo a passo, a reconhecer a voz que guia, transforma e salva. Deus não grita, Ele sussurra. E, muitas vezes, Ele escolhe usar seus próprios pensamentos para te conduzir na pergunta que fica é: você tem ouvido? Ou tem ignorado? Pare, ouça.
Ele ainda está falando com você. Se esse vídeo falou com você, curta agora, comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir a voz de Deus. E claro, se inscreve no canal, porque toda semana temos reflexões que vão tocar seu coração e te aproximar do propósito de Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser a resposta de oração de alguém hoje. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Deus está falando, só falta você parar e ouvir.